E onde que eu vejo quem entrou? Eles já vai começar já já. Porque o link vai ao vivo, né? Aparece lá, eles... Por enquanto não temos ninguém. Lá parece que já entrou uma pessoa. E aí, Saminha? Olá! Paz! Lá entrou mais uma, tá vendo lá em Tá cima? claro? Tá dando pra ver direitinho? Vai dando um help Vai pra me dando nós um aí. feedback aí, que tem duas lâmpadas aqui em cima meia queimadinha, Olha então... lá minha tia. Tia Sandra entrou. Oi, tia Sandra, paz do Senhor. Olha a foto deles aqui. Ai, caramba, depois eu não vejo, não. As fotos aqui, eu vou É. aparecendo. É que a câmera é desse lado aqui, esqueci. Olha o Pardal. E aí, Pardal? Pai do Senhor? Não tá escuro não, né, a imagem? Olha o Daniel. Tá boa? A imagem, o som. Vocês estão ouvindo bem a gente? E aí, Daniel, pastor, paz. Oi, Grace, tudo bem? Paz. Quer falar Pai do Senhor aqui? Não? Não? Vamos aguardar os outros irmãos entrar. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor. Hoje o Senhor vai falar grandemente as nossas vidas, como Ele já tem falado sempre, né? Aleluia. Se você já está em comunhão com o Senhor já tem falado a sua vida, sempre. Sempre, sempre. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vai, nesse tempinho, ó, vai convidando as pessoas para entrar, dando um lembrete. Vai compartilhando, né? Compartilha aí. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Acabou de acordar, ó, carinho. Né, filha? Fala, Pai do Senhor. Né? Olha lá, ó. A mamãe vai falar a palavra de Jesus lá. Amém, amém. A gente vai iniciando com uma oração. O quadro, gostou do quadro? É um palhacinho. É que tá meio cortado, eu acho. Agora não dá Deixa eu pra... só subir pra você ver, é um palhacinho, ó. Não, pra... Isso aí. Aí. Oi, dona Sueli, paz do Senhor. Pai do Senhor, dona Sueli. Vamos iniciando com uma oração, enquanto os outros irmãos vão entrando, tá bom? Então vamos orar para começar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de poder transmitir a tua palavra, de poder falar de ti, Senhor, porque mesmo, Pai, em confinamento, em quarentena, a sua palavra está livre, Senhor. O teu Espírito continua se movendo através da sua igreja, Pai. Ah, Senhor, desperta-nos, Senhor, para que possamos cada dia mais avançar no conhecimento da Tua verdade, no conhecimento de Ti, Senhor. Que possamos cada dia mais, Senhor, propagar o Teu Evangelho, Senhor. Aleluia. E que possamos utilizar de todos os meios, Senhor, para falar de Ti, Senhor. Amém. Eu te peço, Senhor, neste momento, que o Senhor vá despertando a cada um, Senhor. Que o Senhor vá trazendo, Senhor, as pessoas para ouvir a Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que as pessoas entrem, Senhor, nessa live, Senhor, que possam, Senhor, ter as suas esperanças renovadas em Ti, Senhor. Aleluia. Que não seja, Senhor, eu falando, mas que seja o Teu Espírito falando através de mim, nome Senhor. de Jesus. Porque o Senhor é o mentor dessa palavra, é o autor desta palavra, Senhor. Aleluia. E eu creio nisso, Senhor. E eu muito me alegro, Senhor, de ser um instrumento Seu para propagação desta palavra, Senhor. Aleluia. Muito, muito, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. A Luana, amor. Luana tá aí também, ó. Oi, Lu. Paz do Senhor. Pastora Luana. Paz do Senhor. Vamos cantar um pouquinho? Vamos. A gente vai fazer um louvor que é bem conhecido. Não temos a voz, ó, top, mas a gente vai louvar aqui, tá? É Te Agradeço, porque em todo o tempo nós temos motivos para agradecer ao Senhor, porque Ele é fiel nas nossas vidas. Aleluia. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Se nós tivermos um coração grato ao Senhor, o Senhor sempre vai nos abençoar. Amém? Aleluia. Então vamos lá?
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Amém, Senhor. Desça, seja bem-vinda, desça. Amém. Deus é maravilhoso conosco, né? Deus é muito maravilhoso. Ele tem nos dado coisas que humanamente a gente não tem palavras para descrever nem para agradecer tudo que Ele faz por nós. Um beijo, Dona Francisca, irmã Francisca, um beijo também. Deus não tem, ele não tem limites para nos abençoar, para nos conceder da graça dele. Por isso nós temos que agradecer sempre e sempre Ele. Eu não sei se eu começo agora, espero mais um pouquinho todo mundo entrar. Aninha Abdi. E aí, Ale? Tamo Irmã junto, Zenaide, meu irmão. Morgana, vamos entrando, Tamo junto, gente. fios. Vamos entrando. Eu queria cantar um louvor. Voltou. Voltou, Deu uma paradinha, né? caiu e voltou. Vocês estão Voltou. vendo normal aí? Como é que tá? Graças a Deus voltou. Eu queria cantar uma música da Ludmila Feber que fala da adoração. Ela vai falar daquele coração adorador que mesmo quando nós não temos nada a oferecer para o Senhor, nós entregamos o nosso coração em adoração a Ele. Vamos lá? Ó Senhor amado meu, quão precioso para mim é te adorar, te dar louvor quando em mim nada há que dizer, o que fazer, se na angústia eu for fiel a ti, Jesus, e confiar no teu poder de me livrar, me libertar, me restaurar, a força de viver. Aleluia. Alva já vem, minha luz é o Senhor. Ele é a tua luz, nele eu tenho tudo, nele eu sou completo. Ele é o meu tesouro, meu jardim secreto. Aleluia. Olha que esposa, hein? Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa luz, nele nós temos tudo, tudo, nele nós somos completos, amém? Eu vou começar a palavra, já tem um número significativo de pessoas, vão chamando outras pessoas também para entrar, mas eu já vou entrar na palavra. Vamos lá? Eu vou pedir para abrir em Romanos, no capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Amém? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo Espírito Santo. Amém?
Hoje a palavra, ela é intitulada O Deus da Esperança. Hoje o Senhor te chama porque Ele quer renovar as suas esperanças nele. Amém? A palavra de Deus, ela é boas novas. E mesmo quando o inimigo... Vai lá com o papai, vai. Ela acabou de acordar e ela não está muito bem humorada. A palavra de Deus, ela é boas novas. E mesmo quando o inimigo nos ameaça e quando o inimigo parece bater as nossas portas, Deus nos chama a ousar. E como nós ousamos? Nós ousamos confiando nele. Termos esperança nele e sempre firmados nele. Eu fui no dicionário e fui ver o que quer dizer esperança. Esperança quer dizer sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. É fé. Esperança quer dizer fé. E a esperança é aquilo que nós devemos ter nele. Vamos voltar no texto. Vamos lá no versículo 13. Olha só. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria, paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, essa esperança não é uma esperança natural. Essa esperança provém do Espírito Santo de Deus. A esperança do cristão não é qualquer esperança. O texto bíblico nos fala que a nossa esperança é dada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é uma esperança sobrenatural. Então, o cristão, ele tem uma esperança sobrenatural. Se você hoje está com esperança, mesmo vendo as circunstâncias, saiba, essa esperança provém do Espírito Santo de Deus. E hoje ele vai acrescentar mais palavra, que vai acrescentar fé ao seu coração e vai gerar esperança nele. Amém? A esperança, ela é sobrenatural, como eu falei. E muitos personagens bíblicos, muitos homens e mulheres da Bíblia também tiveram essa esperança sobrenatural. Então hoje a gente vai fazer uma caminhadinha na Bíblia. Lembram daquele filme De Volta para o Futuro? Então hoje a gente vai embarcar no DeLorean, que é aquele carro, aquela máquina do futuro, aquele DeLorean espiritual, e vamos para o futuro e vamos para o passado, Antigo e Novo Testamento. Hoje a gente vai dar uma passeadinha na Bíblia. Eu vou começar. Vamos juntos lá. Gênesis 3:15. Hoje, quem tá com a Bíblia na mão aí, vai usar, hein? Sem preguiça, vamos abrir para que a gente lê junto. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta é a primeira promessa de Deus depois da queda do homem e da mulher, depois da queda de Adão e Eva. Adão e Eva, naquele momento da queda, vocês imaginem a mente deles. Perdemos tudo, erramos, perdemos tudo, estavam totalmente sem esperanças. Mas Deus renovou a esperança deles, fazendo a promessa de que viria um Salvador, que resolveria a questão do pecado. Ele resolveria, ele nos religaria a Deus. E essa promessa é Jesus, né? Então, essa é a primeira menção bíblica de um Salvador. Então, neste momento, o Senhor faz um renovo da esperança desse casal, né? Agora, nós vamos para Gênesis 18. Vamos lá em Gênesis 18. Falei que a gente ia fazer uma passeadinha na Bíblia hoje, hein? Gênesis 18, versículo 10. A gente vai ler até o 13. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Isso Deus falando a Abraão. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele.
Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Eu pergunto para você. Existe algo impossível para o Senhor? Esse Deus ilimitado que nós temos? Existe? Esse Deus soberano, poderoso e maravilhoso? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Nesse momento, o Senhor ele dá esperança para Abraão e Sara, porque as circunstâncias naturais não poderiam, em circunstâncias naturais, esse casal não poderia ter gerado filhos. Mas Deus vai lá e dá esperança para esse casal. Deus já havia feito a promessa para Abraão que dele viria uma geração muito grande. Só que como se faz geração? Sem herdeiro, sem filhos. E talvez a cabeça deles, tô ficando velho e nada acontece. A cabeça deles já estava meio titubeando, mas Abraão era sempre firme na promessa. Abraão, ele tinha fé. E no Novo Testamento diz que a fé de Abraão foi lhe imputado como justiça. Então Abraão, ele tinha fé. E aqui Deus fala para eles que vai dar um filho para eles na velhice deles. Já no capítulo 21 ainda de Gênesis, algumas folhinhas à frente, diz assim, no versículo 1 do capítulo 21. O Senhor foi bondoso com Sara como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus havia lhe orientado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque. 100 anos de idade. Uma pessoa de 100 anos gerar filhos. Um homem de 100 anos e uma mulher de 100 anos, de idade avançada também gerar filhos. Imagina. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso riram comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Olha só, amamentando, avançada de idade amamentando. Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Tudo isso obra de Deus. Tudo isso obra sobrenatural do Senhor. Por isso que nós não devemos ficar com os nossos olhares fixados aqui. O Senhor, ele trabalha no campo do sobrenatural. Por isso, creia e conte com o sobrenatural na sua vida. Deus fará. Deus fará, mesmo que os seus olhos não estejam vendo. Deus está trabalhando. Deus fará. Assim Deus fez. Ele deu esperança a Abraão e Sara. Uma história muito emocionante, que também fica aqui em Gênesis. Gênesis é um livro muito rico. E uma história muito emocionante aqui de Gênesis é a história de Agar e Ismael. Eu particularmente acho. E essa história ela vai falar do renovo de uma esperança. Quando Agar, que era serva de Sara, em Gênesis 16, 6, de 6 a 11, a serva de Sara, Agar, fugiu. E o anjo do Senhor lhe fez promessas. Vamos lá? Em Gênesis 16. Gênesis 16, de 6 a 11. Respondeu Abraão a Sara: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sara tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai?
Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu. Veja, Deus renovou as esperanças de Agar. Quando ela fugiu, achava que tudo havia terminado. Aqui eu não tenho mais nada que fazer aqui, a minha senhora está me maltratando, então eu vou fugir. O Senhor foi lá e renovou as esperanças de Agar. Aqui, quando fala do anjo do Senhor, para alguns teólogos, é o próprio Deus ou o próprio Jesus. Esse anjo do Senhor é chamado de teofania. Theos, que quer dizer Deus, e fanei, que quer dizer aparecer. Então, aqui é uma teofania, aparece muito aqui no livro de Gênesis e no Antigo Testamento, tá? Um outro renovo de esperança, ainda com a mesma personagem, ainda com Agar, em Gênesis 21, 8. Vamos lá. Diz assim: o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu herdeiro, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. A água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino. Olha que situação. Imagina para uma mãe uma cena dessa. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorando. Lá onde você o deixou, levante-o. E Deus não abandonou novamente Agar. Deus novamente demonstra sua fidelidade na vida de Agar. Veja, e a sua misericórdia. Sua misericórdia. Ismael quer dizer Deus ouve. Então Deus ouve. Deus ouve. Deus ouviu o choro de Ismael. Deus ouve os nossos clamores, os nossos choros. Toda vez quando nós nos voltamos a Deus, Ele ouve. Ele nos ouve. E uma coisa que me chamou a atenção: Agar estava no deserto. Ela estava sem água, sem suprimento para se manter naquele deserto. E Deus abriu um manancial no deserto. Assim Deus fará nas nossas vidas. Quando nós nos encontrarmos no deserto e a Ele clamarmos, o Senhor fará mananciais no deserto para que nós possamos nos abastecer. Ele não nos abandonará. Se você está se sentindo abandonada pelo Senhor, saiba que hoje o Senhor diz que Ele não vai te abandonar. Ele diz que Ele ouve e Ele não vai te abandonar. Então fica firme no Senhor. Não temas, o Senhor não vai te abandonar. O Senhor abrirá mananciais no deserto. Amém? Outro exemplo de esperança também em Gênesis é de Abraão e Isaque. Ontem o pastor falou um pouquinho sobre essa passagem, Gênesis 22, de 1 a 13, quando Deus manda que Abraão sacrifique o seu filho Isaque. Lembrem-se, Isaque era o filho da promessa,
o filho que ele teve na velhice. E Deus pediu que ele sacrificasse esse filho lá no Monte Moriá. E ele precisou cumprir essa determinação do Senhor, mas ele cumpriu com o coração confiante no Senhor. E o Senhor, no momento em que ele foi sacrificar Isaque, o Senhor provisionou um cordeiro. E assim será. O Senhor nos proverá. Essa é a esperança que nós temos no Senhor. Essa é a esperança que o Senhor renovou em Abraão. Que ele provê todas as coisas. Ele provê. Vejam, Isaque iria ser sacrificado e neste momento veio um cordeiro. Assim como nós deveríamos pagar pelos preços dos nossos pecados. Mas Cristo, o cordeiro, ele se entregou por nós. Cristo é o nosso cordeiro. Esse também é uma figura de Cristo, né? Aqui no Antigo Testamento. Outra esperança, uma mulher muito esperançosa, que tinha muita fé no Senhor. Aqui no Antigo Testamento ainda, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Conta uma história de uma mulher chamada Ana. Esta mulher era estéril, ela não podia ter filhos. Ela era muito atormentada por Penina, que era outra esposa de Eucana. E Penina sempre meio que tirava sarro de Ana por causa da esterilidade dela. A esterilidade nos tempos do Antigo Testamento era algo muito complexo, era uma coisa que as mulheres eram muito estigmatizadas por questão da esterilidade. Mas Deus é o Deus que nos dá filhos, é o Deus que cura. E Deus não foi diferente na vida de Ana. Ana entrou no templo, foi orar. Ela orava com tanto fervor, mas só mexia os lábios, que o sacerdote Eli até pensou que ela estivesse embriagada, mas ela não estava. Ela estava falando com Deus. Aquele gesto que ela estava fazendo, aquela forma que ela estava falando, era a expressão da alma dela falando com o Senhor. Ela estava colocando tudo para fora, tudo que estava afligindo. E quando o nosso coração contrito é entregue nos pés do Senhor, no altar do Senhor, o Senhor não rejeita o coração contrito, é o que garante a palavra do Senhor. Então, ela orou ao Senhor e ela engravidou, e o Senhor lhe concedeu um filho chamado Samuel. E ela voluntariamente fez com que esse Samuel fosse entregue a Deus com um voto de nazireu. Quais são os nazireus que nós conhecemos na Bíblia? Nós temos Sansão, temos Samuel, e no Novo Testamento, que também alguns teólogos consideram como nazireu, João Batista. O nazireu, ele tinha várias coisas que ele não podia fazer. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebidas fortes, ele não podia encostar em cadáveres, era várias coisas. Em Juízes fala bastante sobre o voto de nazireu. E Samuel foi um nazireu. Ana não deixou, olha só a peculiaridade de Ana. Ana não permitiu que as circunstâncias em que ela estava inserida minassem a sua fé. Ela preferiu ter esperança de que Deus a socorreria. Ana era uma mulher que tinha fé e esperança que Deus podia socorrer ela. Outra passagem fantástica do Antigo Testamento é o livro de Isaías. Isaías é um livro fantástico. E Isaías, ele é dividido do versículo 1 ao 39, é Deus falando todas as coisas que ele tinha contra o povo de Israel. Porque o povo de Israel era muito rebelde. A rebeldia do povo de Israel gerava condenação. Israel era um povo muito rebelde. E do versículo 1 ao 39 do livro de Isaías, Deus vai colocar para fora tudo isso que ele tem contra o povo de Israel. Mas a partir do capítulo 40 de Isaías,
É algo que nós chamamos de Evangelho de Isaías. Deus começa a dizer as boas novas para o povo. Deus começa a dizer que vai perdoar, que vai renovar. Você vê, mesmo errando, Deus ainda tem misericórdia. Deus ainda tem misericórdia das nossas vidas. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Isaías, ele é um profeta messiânico. Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele fala que o Salvador virá. Vamos abrir lá? Isaías 7,14. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. Pensa, qual foi a circunstância em que Isaías profetizou? Sabe qual era a circunstância? Quando o reino de Judá estava na iminência de ser saqueado, invadido, porque o reino de Israel havia sido dividido. Tinha o reino do norte e o reino do sul. E ele estava na iminência de ser saqueado, invadido e destruído. Ele iria ser destruído pelos inimigos. Deus tenta afirmar a fé e trazer de volta aos caminhos do Senhor o perverso e corrompido rei Acás. A gente pode ouvir falar muito de Acás no livro de 2 Crônicas, fala bastante sobre o rei Acás. Ele era um rei muito perverso e ele instituiu em Israel uma adoração que não era verdadeira ao Senhor. Ele colocou ídolos para que fossem adorados, ele perverteu a adoração do povo a Deus. Porém, Acás não dá ouvidos e nem faz conta do favor de Deus. Mas em meio a esse cenário desesperador, Deus manda Isaías abrir a sua boca e profetizar sobre aquele que viria para libertar não só Judá e nem Israel, mesmo que estivessem separados e estavam lutando entre si as tribos. Ele não iria só libertar esse povo de Israel, esse povo da Bíblia, mas ele iria libertar a humanidade de seus pecados. O Emanuel, Deus conosco. Quando Isaías profetizou isso, talvez ele não soubesse a profundidade desta palavra Emanuel na prática. Nós sabemos com profundidade o que quer dizer esse Emanuel, porque nós vivemos a vida do Emanuel. O Emanuel se manifesta nas nossas vidas. Ele está aqui dentro do nosso coração. E esse Emanuel, ele iria livrar o povo dos seus pecados em meio ao caos que estava vivendo o reino de Judá e Israel. Em meio ao caos, Deus traz, através de Isaías, uma boa nova de salvação. Então saiba que mesmo em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, Deus tem boas novas para as nossas vidas e para a vida da humanidade. Se você não conhece ao Senhor Jesus e hoje está aqui escutando, saiba, Deus tem boas novas para a sua vida. Esse não é o fim. Deus vai te ajudar, Deus vai te salvar, Deus vai te resgatar. Tem boas novas para a sua vida. Renove as suas esperanças nele. Outra pessoa super esperançosa e justa, uma mulher justa que seguia os caminhos do Senhor, era Maria. Lá no Novo Testamento, Mateus 1, de 18 a 23, conta o anúncio do nascimento do Salvador. Vejam, Isaías profetizou o nascimento aqui do Emanuel. 700 anos depois, essa profecia veio se cumprir. Mas não é só isso. Vamos analisar como estava a sociedade nos tempos de Maria e José. Era uma sociedade que passou 400 anos no silêncio do Senhor. Sabe por quê?
Entre o último livro do Antigo Testamento e o Novo Testamento, o primeiro livro, passaram-se 400 anos. E esse período se chama período interbíblico ou intertestamentário, que muitos teólogos chamam de o silêncio de Deus. Então pensem, eles não ouviam mais falar, não tinham profetas falando. Mas eles se apegaram na palavra, eles possuíam a palavra, eles tinham a Torá, tinham os livros de Isaías, eles podiam ler, eles sabiam, aquele judeu que era crente mesmo em Deus, ele sabia que o nascimento do Messias iria ocorrer. Ele tinha fé, Maria era uma dessas pessoas, e a gente vai ver também que existiam outros judeus naquela época que criam nesse nascimento messiânico. Simeão era um deles. Então, os judeus esperançosos criam na promessa e aguardavam confiantemente em Deus pelo cumprimento dessa promessa. Esse período do silêncio foi quebrado com uma visita inusitada que Maria recebeu. A visita mais diferente que ela iria receber. Ela foi surpreendida com a visita de um anjo chamado Gabriel, que anunciou para ela que ela iria ficar grávida do Espírito Santo e que esse menino seria chamado Emanuel, Deus conosco. Ele seria maravilhoso, conselheiro. Não é só conselheiro, é um maravilhoso conselheiro. Ele não seria somente a paz, ele é o príncipe da paz. Deus forte, esse seria o Senhor Jesus, o Senhor Jesus para as nossas vidas. E assim foi dito pelo anjo, e a profecia se cumpriu. 700 anos, mais de 700 anos depois que Isaías profetizou, como nós lemos. Nós também, como eu falei, tinham judeus fiéis naquela época, que aguardavam a vinda do Messias. Era o caso de Simeão, que não morreu antes de que os seus olhos contemplassem o Salvador. Simeão falava dessa promessa, e ele não morreu enquanto a promessa não se cumpriu. Então saiba que o Senhor é um Deus que nos dá esperança, que mesmo em meio aos 400 anos de silêncio, existia um povo que cria nas promessas do Senhor e que ficava firmado naquela promessa. O Messias vai vir, o Messias vai vir, eu creio. Deus não é homem para que minta. O Messias vai vir, o Messias vai vir. E eles ficavam firmes nessa promessa, eles estavam esperançosos. Por isso eu digo para vocês que em tempos de guerra, em tempos que nós estamos vivendo, esses tempos tão esquisitos, nós só temos a palavra para nos apegar. Se apega na palavra, se apegue em Deus e creia que aquele que falou é fiel para cumprir. Não se deixe minar pelas notícias, não se deixe minar por aquilo que os seus olhos veem. Tenha olhar de águia, veja além. O Senhor é quem renova as nossas esperanças, amém? Eu podia falar de muitos mais exemplos da palavra de Deus. Podemos citar assim a mulher do fluxo de sangue, que por muitos anos esperou pela sua cura, porém só recebeu quando tocou no Salvador. Também podemos dizer sobre o paralítico do tanque de Betesda, onde o paralítico aguardava alguém que pudesse o colocar no tanque, até que Jesus cruzou o seu caminho e a vida dele mudou, ele foi curado. Também podemos citar, olha só que exemplo, os discípulos de Jesus. Quando Jesus foi crucificado e ele morreu e foi sepultado, aquilo podia ter sido o fim daqueles homens, se eles não tivessem firmados na palavra. Aquilo poderia ter sido o fim. Pensa, o inferno estava alegre porque aquilo tinha acontecido. O inferno achava que tinha vencido. Os religiosos da época que tiveram grande participação na morte de Jesus, que ansiavam por isso, em calar ao Senhor Jesus, eles também poderiam ter achado que tudo teria terminado lá
naquela cruz, que tudo teria se acabado lá naquele sepulcro e que Jesus havia morrido, que eles haviam calado uma voz, né? Todo o inferno também achou, só que não. Depois ao terceiro dia a esperança renasce. Cristo vive. Ao terceiro dia, Cristo vive e a esperança renasce. A luz do mundo não se apagou. A luz do mundo vive, a luz do mundo está aí brilhando para nós. Jesus é a nossa luz e Ele está vivo desde Jerusalém até hoje, nos fortalecendo. Seja fortalecido por Cristo. Podíamos citar outros exemplos. Lázaro, que estava até cheirando mal de tanto tempo que estava morto, mas o Senhor Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Vejam quantas pessoas que estavam sem esperança e tiveram a esperança renovada do Senhor, ou que tinham esperança no Senhor e afinal puderam ver com seus olhos a promessa de Deus cumprida. Assim será em nossas vidas. Assim será em nossas vidas. Cristo vive. Cristo vive. Alguns dias atrás nós passamos pela Páscoa. E a Páscoa nos diz que Cristo vive. A Páscoa nos lembra que Cristo vive. Essa é a mensagem que tem que sempre estar firme no nosso coração, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Creia no amanhã do Senhor na sua vida. A sua vida não terminou aqui. A sua vida não vai terminar nessa pandemia. O Senhor tem promessa para a sua vida. Não desanime. Firme-se no Senhor. Firme-se nele. Não desfaleça a tua fé. Todas essas pessoas que eu citei esperavam no Senhor e não deixaram que a sua fé desfalecesse e mantiveram a esperança. A Bíblia nos diz em Isaías 40, vamos abrir lá em Isaías 40, no verso 31, vamos lá? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por isso, se a sua esperança for renovada no Senhor, se as suas forças forem renovadas no Senhor, você não vai se cansar. O Senhor vai te renovar, o Senhor vai te sustentar. Eu tenho uma pergunta para te fazer, para a gente terminar. Você tem esperança do quê? Do que você tem esperança? E em quem você tem esperança? Aonde está firmada a sua esperança? A sua esperança? Isso que eu te pergunto hoje. Em quem a sua esperança está firmada? Porque se a sua esperança estiver firmada, o Senhor tem promessa para você. Nós acabamos de ler. Vamos lá de novo? Para que a gente não esqueça. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se a sua esperança estiver no Senhor, você vai ser renovado a cada dia. A cada dia. Se firma no Senhor e lembre-se. Qual foi o primeiro versículo, depois de tantos versículos que a gente leu, né? Qual foi o primeiro versículo que a gente leu? Romanos 15, 13. Diz assim: que o Senhor da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Por isso a nossa esperança não vem de nós. A nossa esperança provém do Espírito Santo de Deus. Se você estiver firmando a sua esperança, estiver esperando notícias boas de todas essas circunstâncias, se você estiver firmado só nisso, você não vai conseguir permanecer. Porque na primeira notícia ruim você pode cair. Então, firme a sua esperança no Senhor. Creia que Ele pode fazer muito mais daquilo que nós temos pedido, daquilo que nós temos pensado. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Ele vai renovar a sua esperança. Amém? E eu quero terminar com uma frase
A gente pensa que às vezes o que a gente faz pode não gerar esperança nos outros, mas saiba que em momentos de pandemia, em momentos de guerra, em momentos de dificuldade, atos de generosidade geram esperança. Saiba que você pode ser um agente de Deus para gerar esperança para esse mundo. Não só falando de Jesus, mas agindo também, né? A fé sem obras é morta. Então você pode agir. Atos de generosidade geram esperança. Então, se você tiver a oportunidade de ajudar outra pessoa, de doar um alimento, de doar alguma coisa, se o Senhor te impulsionar a isso, não endureça o seu coração, faça, porque atos de generosidade geram esperança nessa humanidade. Assim como eu falei na outra vez que eu tive a oportunidade, o amor é um chamado universal. Então Todos nós podemos exercer o amor. Todos nós podemos exercer um amor. Tem um versículo que eu não tinha falado, não coloquei aqui, mas eu quero ler. Me dá meu celular, por favor? Então, ela vem aqui. Vamos lá abrir em 1 Coríntios 13:13. Vamos lá. 1 Coríntios 13:13. E assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, o amor é um chamado universal e esse chamado é para você também. Então, exerça o amor. E dá para ser exercido de diversas formas. A generosidade é apenas uma forma de exercer o amor. E essa generosidade vai gerar esperança para essa humanidade que está sem esperança. Então, seja um agente de geração de esperança neste mundo. O Espírito Santo vai te mover a isso e vai te usar. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, porque foi direto do Senhor, do coração de Deus para o seu coração. Eu espero que essa palavra tenha renovado as suas esperanças no Senhor. Se você já estava com esperanças, que essa palavra veio para firmar, afincar mais essa esperança. E se você estava sem esperança, essa palavra veio para renovar a sua esperança. Amém? Se vocês quiserem ir colocando os pedidos de oração, podem ir colocando que nós vamos orar. E eu quero terminar agora essa palavra com aquele hino que diz assim, ó: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Que a sua esperança esteja, e a sua esperança e a sua vida esteja nas mãos do Senhor Jesus. Coloquem os pedidos de oração aí, não estou vendo ainda nenhum. Vamos colocar os pedidos de oração. Vamos lá? Vou dar um tempinho aí para vocês. O que mais que a gente pode cantar? Vamos cantar... Grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo o poder foi dado ao Senhor. E agora nós vamos orar para aquele que tem todo o poder. Você Aleluia. crê? Porque a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus é necessário que tenham fé. Assim como nós temos aprendido, tanto com a pastora Simone quanto com o obreiro Rafael, nós temos uma medida de fé que o Senhor nos dá. E o Senhor pode ir aumentando esta fé. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E hoje você está ouvindo a palavra do Senhor e a tua fé está sendo fortalecida hoje. Aleluia. Deus está acrescentando fé ao seu coração. Aleluia. E com essa fé nós vamos chegar a Deus. Aleluia. Com esta fé que o Senhor, com essa porção de fé que o Senhor coloca em nossos corações, nós vamos chegar a Deus agora. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Você crê? Então eu vou orar aqui pelos pedidos de oração. Se você tiver mais pedidos neste momento, apresente esses pedidos ao Senhor. Vamos orar como igreja. Vamos apresentar ao Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra que é inerrante, a tua palavra que é eterna, a tua palavra que nos fortalece, Senhor, é nos dada, Senhor, a cada dia. Obrigado porque nós temos acesso a ela, Senhor, e ela nos ensina todas as coisas, Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela tua palavra. A tua palavra é preciosa para nós. Ah, Deus, e a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é poderoso para curar. Aleluia. E nós cremos, Senhor, neste momento que o Senhor vai operar cura, vai operar libertação, Aleluia. vai operar salvação nas vidas, Pai. Aleluia. Eu oro neste momento pela Eliana, Senhor, que está com câncer, Senhor, e pegou, Senhor, este vírus, Senhor. Mas, Senhor, nós cremos que Tu és o Deus que pode, Senhor, todas as coisas. Tu és o Deus que pode curar. Tu és o Deus que pode libertar esta vida, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, visita este leito de hospital neste momento, Senhor. Aleluia. Toca esta vida, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que por meio do toque que aquela mulher do fluxo de sangue tocou no Senhor e foi curada, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor toque esta vida neste momento. Aleluia, que o Senhor Pai, cure alcança. esta vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Oramos, Pai. Senhor, pela vida da irmã Francisca, que pediu oração por ela e por sua família. verdade, Que o Senhor Deus. possa sustentar, Senhor, como o Senhor vem sustentando, Senhor. Em nome E eu de creio na Tua Jesus. fidelidade sobre a vida da Tua filha, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida dela, Senhor. Em nome de Guardando-a e Jesus. livrando-a, Senhor, de todo mal. Livrando também os seus entes queridos, Pai, e abençoando a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Também oro, Senhor, pela vida da minha sogra, Senhor. Que o Senhor possa continuar sustentando a vida dela, Senhor. Aleluia. E, Senhor, que ela possa, Senhor, enxergar os mananciais que o Senhor tem aberto no deserto para a vida dela, Senhor. Aleluia. Eu creio, Senhor, que ela vai viver a plenitude da Tua cura na Aleluia. vida dela, Pai. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Peço que o Senhor sustente meu sogro também, Senhor. Que o Senhor o nome de abençoe, Pai, que ele tem sido um homem forte e valoroso, Senhor. E abençoa ele, Senhor. Renova as forças dele, Pai.
Também oro, Senhor, pela minha mãe, que o Senhor possa abençoá-la, Senhor, neste momento, alcançar ela e meu pai, o livrando de todo mal. Verdade, Peço também Deus. pela irmã Luísa, Senhor, mãe da Dessa. Guarda, Senhor, a irmã Luísa, Senhor. Nome de Livra Jesus. ela, Senhor, de todo mal, Senhor. Nome de Abençoa, Senhor, fortalece a fé dela, Senhor. Nome Peço de também, Jesus. Senhor, pela tia Sandra, Senhor, guarda ela, Senhor, e o tio Mané, Senhor. Cuida deles, Pai. Eles têm ouvido a Tua palavra a cada dia, Senhor. E o Senhor tem o sustentado através da palavra, Senhor. Verdade, Continue o sustentando, Pai. Oro, Senhor, pela irmã Zenaide, que está online também. Oro, Senhor, pelo pastor Daniel, pelo pastor Alessandro, pela pastora Iris. Oro, Senhor, pela irmã Sueli, pela dona Sueli, pelo seu Valdir, Senhor. Que o Senhor possa guardá-los, Pai, de todo mal, fortalecendo a fé deles, Pai. Que hoje as esperanças deles, Pai, sejam renovadas em Ti, Senhor. Peço também pela família da Neia, da Sandra e da Karine, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu não sei o que se passa com essas vidas, mas o Senhor é conhecedor dos corações, Pai. O Senhor é conhecedor dos passos de cada um, Senhor. E eu peço que o Senhor entre com provisão, Senhor. Entre com cura e com salvação nessas vidas, Pai. Também te peço pela Morgana, pelo tio Nego que está online, Senhor. Verdade, Pelo Deus. irmão Alexandre, Senhor. Pela irmã Márcia, pela Morgana, pelo Rafa, Senhor. Verdade, Peço pela Deus. pastora Simone também, pela Cíntia, pelo Marconi, pelas crianças, Senhor. Oramos por cada um deles, Pai. Eu oro pela tua igreja nesta terra, Senhor. Aleluia. Eu oro pelos missionários em campo, Senhor. Oro por eles, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, os fortalecer neste tempo Verdade, tão difícil, Senhor. Dona Silvia, Muitas vezes de escassez de recursos, muitas vezes de escassez, às vezes de alimento, mas não de escassez da tua palavra e nem de escassez do teu poder, Senhor, que é derramado abundantemente sobre as nossas vidas. Te peço pela pastor Alessandro, Senhor, Dona Silvia, Dona Silvia, te peço por ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, alcança a vida dela, Pai. Te peço também pela Ana Bidim, pelo Rodrigo Bidim, pelas crianças, Pai. Cuida da vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem mostrado tantas coisas para essa família, Senhor. Eu sei que a sua fidelidade está sobre a vida deles, Pai. Que eles continuem firmes na fé, Senhor, confiando que o Senhor fará o impossível na vida deles, Pai. Peço pela Sâmia, peço pelo Pardal. Continue os abençoando, Pai. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem uma palavra para a vida da Sâmia. O Senhor proverá todas as coisas. Deus Aleluia. Proverá. Em nome de Jesus, assim como Gênesis falou conosco hoje, Deus proverá. Em nome de Jesus, todas as coisas, Pai. Senhor, também peço pelos médicos e enfermeiros do nosso país, Senhor. Em nome de Jesus, entra com provisão na vida deles, Pai. Entra, Senhor, com provisão. Renova as forças deles, Pai. Ah, Senhor, eles foram chamados para estar na linha de frente, Senhor. Mas eles não estão sozinhos, Pai. O Senhor está com eles, Pai. Então renova, protege, Senhor. E aqueles que estiverem nos leitos de hospitais, Pai, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa passar com a tua luz, com o teu poder, Senhor, que o Senhor possa passar lá, Senhor, e ajudar aquelas pessoas que estão no leito, Senhor. Também peço pelo pastor Jorge, pela pastora Lúcia, Senhor. Ah, Deus, o Senhor tem cuidado deste casal, Senhor, e eu peço, Senhor, que hoje o Senhor fortaleça a fé deles, Pai, que eles possam ver os mananciais que o Senhor está abrindo no deserto para a vida deles, Pai. Continua os guardando, os fortalecendo com a tua mão fiel, Senhor, em nome de Jesus. Oro por aqueles que não te conhecem também, que eles possam, Senhor, ter a alegria de ter alguém dentro dele que traz vida. Pai, em nome de Jesus, que eles possam provar do teu amor, que eles possam ter esperança. Oramos, Senhor, pelo André e pela Camila, Senhor, que nós carinhosamente batizamos de Goiabas, que o Senhor possa cuidar deles, Pai. Ah, Senhor,
O Senhor proverá todas as coisas, nós cremos, Senhor. Que não falte nada neste lar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor fortaleça a fé deles a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, oramos, Senhor, por cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Daniel tá falando que a live amanhã, né? Não é de manhã, irmãos. É às 8, né? 8 horas da noite. Ele colocou um recadinho aí. O irmão Valdir também pediu para orar pela mãe dele, para que Deus renove as forças dela, e orar pelos membros da igreja. Vou orar pela igreja do Senhor. Senhor, neste momento eu te peço pela mãe do irmão Valdir e pela vida do irmão Valdir, pela vida da irmã Sueli, que o Senhor possa neste momento, Senhor, os fortalecer, Pai. E, Senhor, se há algo querendo minar a fé deles, Pai, a esperança deles em Ti, Senhor, que caia por terra no nome de Jesus, que hoje as esperanças deles, Pai, sejam renovadas em Ti, Senhor. Pai. Que essa esperança seja firmada e afincada na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, te peço pelos membros da igreja CCA, mas não só da igreja CCA, mas da tua igreja no mundo, Senhor. Aleluia. Fortalece os seus filhos, Pai. Que nós, igreja de Cristo, possamos nos lembrar das suas promessas, que o Senhor tem promessa nas nossas vidas, Pai. Aleluia. Nós te pedimos que o Senhor cada dia venha nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, Senhor, ser confortados por Ti. Amém. E eu termino falando que o Senhor não nos conforta para que nós fiquemos confortáveis. Deus nos conforta para que nós confortemos outras pessoas. Essa frase é da Monroe Graham, mãe de Billy Graham. Tá? Então que você conforte outras pessoas com essa palavra e com essa esperança que o Senhor renovou no seu coração hoje. Amém? Agradeço a todos pela paciência, por ter ouvido com paciência. Fizemos esse passeio pelo esse DeLorean espiritual, né? Fizemos esse passeio no passado e no futuro. Mas eu acredito que tenha sido proveitoso. Para mim foi muito proveitoso poder estar navegando na Bíblia desta forma. E lembrando de tantas pessoas na Bíblia que foram renovadas em suas esperanças. E tantas pessoas que puderam ver o cumprimento daquilo que eles esperavam em Deus. Amém. E tudo isso renovou a minha fé, renovou a minha esperança em Deus. Deus é Deus de esperança. Amém? Que a sua esperança seja renovada hoje e para todo sempre. Amém? Camila e o Gel também estão aí, né? Assistindo, né? Deus abençoe vocês aí, viu? Amém? Aí, não esquecemos de vocês não, viu? Aí, ó, estamos vendo a sua carinha aí. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês aí. Amém. Tá bom? E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, Igreja de Deus, nos nossos corações, hoje e para todo sempre. Amém. Um beijo para cada um de vocês, pessoal. No coração. Ficam com Deus aí. Deus abençoe.